Olá, alunos! Essa é a nossa aula sobre trabalho em equipe e colaboração no ambiente técnico. Por que a equipe importa tanto na engenharia, na agronomia, em todas as áreas que nós atuamos? Porque nenhum projeto técnico existe sem a interface entre áreas. Muitas áreas vão estar juntas para a entrega de um projeto só. Às vezes você vai depender de várias pessoas para entregar um resultado. Troca de informações. Quando a gente está em equipe, nós temos mais pessoas pensando e trazendo inclusive o brainstorm para que a gente possa entregar mais resultado. Dependência de etapas. Como todo projeto, ele vai ter processos e dentro dos processos vai depender de algumas etapas que vão ser feitas. E cada etapa vai ser feita por um grupo de pessoas, uma equipe, ou até mesmo uma pessoa dentro da equipe. Validação conjunta. Nós precisamos ver que quando tem várias pessoas, a gente consegue validar melhor os projetos. Responsabilidade compartilhada. A gente compartilha o entregar. Então, a gente tem que entregar com mais qualidade quando a gente tem mais pessoas envolvidas. Não é só um o responsável, são todos que vão se unir para entregar o resultado esperado. E você não é contratado para trabalhar sozinho. Você é contratado para fazer parte de um sistema. Então, quando a gente entende que trabalho de equipe ele é importante porque nós trabalhamos hoje em empresas complexas, em sistemas complexos, a gente começa a entender o quão importantes são as pessoas para esse projeto. E quando a gente fala de pessoas, a gente está falando do que eu já falei em algumas aulas aqui para trás, sobre soft skills e sobre entender o que são as pessoas dentro do processo da empresa. Lembra da frase que eu já falei de Simon Sinek aqui? Se você não é bom com pessoas, você não é bom com negócios. E também as soft skills são habilidades para você trabalhar com pessoas. Lembra que eu falei que a gente precisa aprender a como lidar com pessoas? Não é só eu sendo um líder, mas eu sendo um liderado, como eu trabalho com as outras pessoas, como eu trabalho a minha habilidade de relacionamento interpessoal, que vem inclusive de Gardner, tem as nove inteligências, e a gente tem aí a parte interpessoal, como eu me relaciono com as pessoas. Então, quando a gente está falando de aprender essas soft skills para aplicar no trabalho de equipe, a gente está falando de melhorar todas essas entregas que nós estamos vendo. E aí você pode pensar comigo, mas sério mesmo que a gente se relacionar bem vai melhorar a entrega do meu trabalho? Eu preciso tanto assim das outras pessoas? A resposta é sim. Hoje, mesmo que a gente tenha processos fabris, que a gente tenha automatização, que nós tenhamos tecnologia avançada nos ajudando em várias pontas do trabalho, o ser humano não é substituído dentro dessa parte do trabalho. Então, você vai ter várias pessoas atuando dentro disso. E quando eu entendo a importância das pessoas na equipe, eu entendo todas essas interfaces que vão estar junto comigo no meu dia a dia. Por exemplo, se você pensar em uma construção, eu vou ter várias pessoas trabalhando em vários setores e eu preciso saber interagir com todas essas pessoas, porque cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem a sua necessidade, cada momento vai ser uma necessidade dela. Então, quando a gente fala que eu preciso entender como que eu vou me relacionar com a equipe, eu estou falando de entregar melhores resultados. Porque se eu não fizer isso, acaba que eu vou prejudicar o meu trabalho em equipe. E aí eu vou ser aquela pessoa, o vulgo, que ninguém gosta de trabalhar. E possivelmente, talvez você fique até excluído, ou seja, às vezes até demitido mesmo, porque as pessoas não gostam de trabalhar com você, porque você não facilita o trabalho em equipe. E isso é uma coisa que acontece no mercado de trabalho.
Os comportamentos que prejudicam a equipe é a falta de comunicação. Às vezes eu acho que eu não preciso me comunicar bem. Lembra que a gente teve aula atrás sobre comunicação? A verbal, a escrita, a fala. Eu tenho que fazer isso com intencionalidade. Lembra o que eu falei para vocês? Intencionalidade é eu pensar realmente em como eu vou me comunicar. Não é só, eu tenho isso para falar para as pessoas e falo. E elas entendam se quiser. Não, eu preciso saber me comunicar. A falta de comunicação em trabalho de equipe, ela gera vários problemas, como o que a gente pode ver no dia a dia, que gera reprocesso, retrabalho, erros que custam muito dinheiro, né? E dependendo do erro, pode custar até uma vida dentro do trabalho. Não registrar decisões. Uma das coisas que a gente pode perceber, às vezes, no ambiente de trabalho, é que a gente não vê a importância de compartilhar informações. Às vezes, eu estou ali, eu estou no dia a dia corrido, e uma das coisas que o WhatsApp facilitou foi a troca de informação, só que o problema que ele tem hoje, muitas pessoas trocam informações em WhatsApp, em grupos ou individual, e não colocam essas informações registradas em lugares oficiais, como um Drive ou algum sistema. O problema é, se você não registrar essa decisão, só quem falou sobre ela vai saber o que foi dito. As outras pessoas não estão cientes. E se essa pessoa vier a faltar naquele projeto, naquele processo, ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém sabe aonde está essa informação e fica como não dita. Por isso que registrar as decisões são importantes dentro do processo do projeto. Atrasar entrega sem avisar. Às vezes eu sei do meu prazo e eu já vi que eu não vou conseguir entregar aquele projeto no tempo específico. E eu tenho medo de chegar lá e falar, eu não vou conseguir entregar. E a pessoa só espera. E isso é muito ruim, porque se você já pensou na sua mente, eu não vou conseguir entregar, você já tem que comunicar ao gestor principal do projeto. Por quê? Ele vai refazer os cálculos de entrega a partir disso. E você vai ficar mais tranquilo para você fazer a entrega, perder a ansiosidade, porque às vezes eu fico me cobrando sobre isso. E, gente, não conseguir entregar, às vezes vai depender de muitos fatores que também saem de você. Então, o mais profissional neste momento é chegar ao seu gestor, chegar ao gestor do projeto e falar que haverá uma entrega, não deixar sem avisar, porque a gente tem que pensar no projeto no completo, nunca em partes. Mas só eu vou atrasar. É um atraso meu. Não é atraso seu, a sua parte faz sentido dentro do todo. Então, neste momento, você já tem que prever o que você vai fazer e já avisar. Porque lembra que o que prejudica a equipe é sem avisar. Essa é a grande chave da palavra que a gente está falando aqui agora. Competição interna desnecessária. Já estiveram naqueles ambientes em que tem pessoas que ficam competindo uma com a outra? Para parecer um melhor, um mais competente. Isso não é bom. Não é bom porque todos nós conseguimos entregar coisas únicas. E quanto mais eu foco na minha entrega, na minha excelência, na minha performance, mais eu entrego. Eu não preciso me comparar ao outro. O trabalho do outro não precisa ser ruim para o meu ser bom. Eu preciso entregar o meu, eu preciso cuidar do meu. Mas quando a gente está em equipe, às vezes algumas pessoas esquecem disso e ficam competindo uma com as outras. E o pior, esse tipo de comportamento não vai levar a equipe para um lugar bom, porque a briga começa com só competição, daqui a pouco está com ego, daqui a pouco ele não gera resultados. Então, cuidado com essas competições internas que não vão levar o resultado e a performance aos outros. É muito melhor você focar no seu trabalho e na excelência da sua entrega do que focar no comparativo a outras pessoas.
Rigidez e dificuldade de ouvir. Prejudica muito a equipe quando a gente não tem escuta ativa das outras ideias. Por que o trabalho em equipe é bom? Porque a gente vai ter várias pessoas pensando. Cada problema que você vai enfrentar, inclusive, pode ser solucionado entre todos. E quando a gente tem várias pessoas para trazerem as ideias para a mesa, a gente consegue trazer uma solução mais completa, mais clara, melhor. Então, é muito bom quando a gente permite que outras pessoas deem a ideia dentro da equipe também. 5 comportamentos que fortalecem a equipe são alinhamentos constantes. Pessoal, alinhamento ele está contido dentro de comunicação. Se comunicação fraca vai ser uma coisa que mina a sua equipe, a comunicação forte fortalece ela. Alinhamento constante é eu sempre brifar, eu sempre alinhar o que eu estou falando com as pessoas, o passo a passo, como eu vou fazer. Não tenha medo de compartilhar aquilo que precisa ser dito às outras pessoas. Claro que algumas informações são confidenciais dentro do trabalho, você não vai falar tudo, mas as informações que você pode compartilhar com a sua equipe, trazer para a sua equipe isso, vai ajudar a pessoa a entender o todo, gera transparência. As pessoas andam muito melhor em vias iluminadas, onde elas sabem aonde as coisas estão. Pense você que comunicação é você estar em uma rua escura. Se ninguém te fala ou ninguém fala para onde você vai, você é como se você estivesse numa rua sem iluminação nenhuma. Você não sabe, você não consegue enxergar as coisas que estão do seu lado, à sua frente. E aí o que gera em você? Provavelmente medo, provavelmente receio, provavelmente você vai evitar de andar, porque você pode cair, se machucar, ou esperar que alguma coisa aconteça para que te ajude a sair daquela situação. Você mesmo vai ficar perdido sem saber o que vai fazer. Então, quando a gente fala de comunicação, é muito importante eu estar falando para todo mundo envolvido: olha, nós estamos na fase do projeto tal, eu vou entrar na fase do projeto tal, onde nosso foco é isso, aquilo. Estamos com essa dificuldade, mas vamos melhorar dessa forma. Então, é muito importante, cujo qual a gente consiga já orientar as pessoas dentro do processo. Transparência sobre dificuldades. Não tem problema a gente ter dificuldade no trabalho. Isso existe, é fato, e todos nós, no dia a dia do trabalho, vamos ter dificuldades. Agora, de novo, a transparência que a gente precisa é sobre falar o que a gente está enfrentando, como nós vamos enfrentar e que fase nós estamos desse enfrentamento juntos, para que as pessoas comecem a entender o que vai vir no caminho lá da frente, entendeu? Que ela comece a ter luz naquele caminho, que ela saiba o que está na frente dela, do lado dela, para onde ela anda, para ela ter mais segurança para caminhar nesta rua que ela começa a enxergar. Ajuda mútua. Gente, equipe precisa se ajudar. E não é fazer o trabalho um do outro, é se ajudar. Às vezes, se ajudar é pensar: meu trabalho impacta direto no trabalho de fulano. E para eu passar o bastão, se eu passar desta forma o meu trabalho e a outra pessoa receber desta forma, facilita muito o trabalho para ela. Às vezes, eu entregar isso num relatório facilita para a Andreia como ela vai pegar e fazer os cálculos dela. Então, eu vou entregar no relatório. Ajuda mútua é isso, é eu pensar também na execução dos meus colegas. O que ajuda o meu colega que eu posso fazer para melhorar a entrega? Não é só o meu trabalho, é como eu entrego o meu trabalho e como eu repasso o meu trabalho ao outro colega. Troca de feedbacks. Pessoal, feedback não é crítica. Feedback são pontos construtivos que vão ser geralmente para a gente melhorar. E no caso de feedbacks, nós vamos melhorar juntos, nós vamos alinhar, nós vamos chegar na mesma sintonia, principalmente entre as equipes. Porque o que acontece muito na equipe que gera conflito é que eu olho a minha parte e na minha parte eu tenho dificuldades, eu estou recebendo de alguma forma que não está gerando impacto
tão positivo, só que eu não consigo enxergar o outro que está fazendo ali para mim. E, em contraponto, o outro não me enxerga. Eu não consigo ultrapassar essa linha. Então, trocar feedbacks vai ajudar a vocês quebrarem essa linha de visão. Eu vou começar a enxergar a minha função através do olhar do outro e o outro vai enxergar o meu olhar através dele. E esse alinhamento vai ajudar a ter mais coesão entre a equipe e como ela pensa e como ela vê o trabalho do outro, pertencimento. Compartilhamento de aprendizados. A gente compartilha o que sabe. E muita gente sabe muita coisa. Todos nós podemos aprender e todos nós podemos ensinar alguma coisa. Agora, a gente precisa abrir espaço na sala para que esses ensinamentos sejam compartilhados entre as outras pessoas. Como que a gente evita ruído no trabalho de equipe? Recapitulando, né? O ruído, quando a gente fala de ruído, são problemas que são gerados pelo não alinhamento de informações. Então, ele pode acontecer na comunicação, pode acontecer no trabalho. Então, hoje, tudo que a gente chama de ruído, quando a gente fala a palavra ruído no trabalho, a gente está falando do desalinhamento de informações. E aí a gente vai ter técnicas simples para a gente colocar isso em prática no nosso trabalho de equipe hoje. Alinhe antes de executar. Muitas vezes, gente, a gente está querendo andar com o carro e trocar o pneu andando. E a gente sabe que o tempo às vezes é curto, mas a gente às vezes precisa parar o carro, falar, vamos fazer isso, 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 depois executar para depois colocar o carro para andar. Então, antes de executar, só para não ter erro na execução, às vezes eu preciso parar e alinhar, nem que seja por 5 minutos. Eu preciso evitar o retrabalho no meu dia a dia. E retrabalho é criado ou por desatenção na orientação, eu não estou prestando atenção naquilo que a pessoa fala, eu não entendi o que eu tenho que fazer claramente, então eu vou começar a fazer porque eu estou com vergonha de perguntar o que é para fazer porque eu não entendi, mas eu vou lá e tento fazer e eu crio um retrabalho. Ou exatamente eu faço algum erro dentro da execução do trabalho, porque eu não estou tão preparado tecnicamente para fazer aquele trabalho e não pedir ajuda. Então, muitas coisas podem gerar problemas na nossa execução. Então, antes de executar, é importante você alinhar. Lembra da ferramenta do backtracking, que eu já falei aqui em algum momento? Não esqueça de usar o backtracking. Você alinhou o que você precisa executar? Pessoal, vamos repassar rapidinho quais são os pontos que nós vamos fazer aqui agora. Isso. Reafirma os pontos que as pessoas precisam sair ali daquele alinhamento para a execução, aonde a gente precisa focar. Confirme entendimento. Esse é o famoso backtracking, né? Então, assim, confirma se as pessoas entenderam completamente a informação que você precisa repassar para elas. E o nível de entendimento delas daquilo. Precisa de ajuda? Consegue executar sozinho? Tem todo o nível de confirmamento? Ah, mas eu tô vendo se a pessoa sabe fazer aquilo, Grazi. Não, você está checando se ela precisa de alguma ajuda, se ela vai necessitar de algo e se você, como colega de trabalho, vai precisar intervir ou ajudar ela de alguma forma. Faça esses checkpoints rápidos, tá? Então, assim, esses checkpoints é sempre importante. O que é que precisa sair da reunião que as pessoas precisam entender? Você, quando for alinhar, você tem que ter esse checkpoint rápido para a gente falar, precisamos desse passo executado até semana que vem. Registre tudo o que for importante. De novo, lembra quando eu falei das informações ficarem registradas em meio formal? Faz uma ata desses alinhamentos. Deixa isso daqui em algum lugar visível, porque se o membro tiver dúvidas, ele pode acessar novamente por lá. Então, tudo que você deixa ali é um caminho a mais para a pessoa checar novamente se eu estou fazendo certo ou se eu fiz errado. Combine expectativas, prazos e entregáveis. Então, a gente tem que sempre olhar e ver o que a gente está entregando. Se a gente tem que combinar se o prazo vai estar dentro, a entrega, sabe do entregar, o que vê o que vai atrasar e não avisa na equipe, lembra que é um dos fatores ruins? Então, a gente tem que combinar a expectativa. Se eu sei que um trabalho
tem que ter 2 dias de execução, eu não posso prometer fazer em 30 minutos. Eu preciso falar que eu tenho que entregar em 2 dias. O que eu posso acelerar, às vezes, eu consigo entregar em 1 dia e meio, mas eu não consigo entregar em 30 minutos. E é ser sincero com as pessoas realmente, para que isso fique alinhado da expectativa que o que você pode e o que você não pode fazer. O modelo do ciclo da boa colaboração. Pessoal, então quando a gente fala de ser colaborativo, de colaborar em equipe, a gente quer falar que eu tenho que cuidar da comunicação, fazer uma comunicação boa, um alinhamento bom. Então eu tenho que pegar aquelas informações que eu tenho, alinhar ela e gerar ali clareza nas atividades. Entregar ali fisicamente, deixar as informações em ajuda, para que as pessoas tenham ali acesso a elas, e também fazer a minha entrega, né, com clareza. Revise todos os passos, todos os checkpoints, veja se aquilo é o suficiente, se alguém precisa de mais alguma ajuda, se você está entregando tudo que você precisa entregar, e aprimorar, sempre melhorar cada dia mais como a gente se relaciona na equipe, como que a gente está entregando dentro da parte da equipe de cada um. O que eu posso melhorar como pessoa, indivíduo dentro da minha equipe, que eu consigo agilizar o trabalho dos outros colegas que estão ali. E nesse todo o agilizamento, você vai entregar um resultado melhor. E isso é o que a gente procura, entrega de resultados melhores. E aqui a gente vai ter um estudo de caso, e eu relembro vocês que os nossos estudos de caso estão todos anexados em PDF aqui, com algumas perguntas para vocês responderem no fórum. E vocês já estão respondendo no fórum? Já estão falando com seus colegas? Lembra do feedback que você vai ter ali entre um outro? Agora a gente entra na equipe. Mesmo que você não conheça as outras pessoas que estão estudando com você aqui agora, você pode trabalhar essa equipe junto com os outros. O estudo de caso vai ser o projeto travou na passagem de tarefa. Carlos finalizou sua parte do projeto, mas não atualizou o checklist, nem avisou o próximo responsável. O projeto atrasou 2 dias sem ninguém perceber que a etapa estava solta. E mais nesse caso, você vai encontrar dentro do nosso PDF para falar ali. E eu quero que você responda no fórum aquelas perguntinhas que a gente fez para vocês refletivas. E também, em anexo nesta aula, vocês vão ter um mapa da minha colaboração, exercício para vocês começarem a se autoavaliar como eu estou colaborando dentro de equipes. Como é a minha entrega dentro das equipes? E eu vou te ver na próxima aula.